O sono é dividido em duas grandes fases. O sono REM, que é o sono do movimento ocular rápido, e aí por isso significa REM, Rapid Eye Movement. Esse sono rápido, esse sono do movimento rápido dos olhos, permite que a gente tenha uma fase bastante interessante durante o nosso sono, em que faz com que, primeiro, o nosso sistema nervoso autônomo fique um pouco mais ativado, ou seja, durante o sono REM, que é geralmente a fase em que a gente tem os sonhos mais vívidos, os sonhos mais reais, a gente também faz mais frequência cardíaca aumentada, às vezes até um pouco de elevação de pressão arterial, às vezes um pouco de interação maior do nosso corpo, do ponto de vista metabólico também, porque é um sono mais ativo, é uma fase mais ativa, ao mesmo tempo em que a gente tem atonia muscular. Ou seja, durante esse sono REM, a gente perde totalmente a capacidade de se movimentar. Imaginem só, se a gente durante o sono REM tivesse capacidade de se movimentar e durante essa fase do sono, a fase em que a gente está sonhando mais, eu estou sonhando que eu estou brigando com alguém. Imagina quem está do meu lado. O que não pode sofrer se eu realmente adquirisse capacidade de brigar ou de entrar numa luta? Exatamente por isso, o sono REM nos confere a imobilidade, a perda do tônus muscular. Então, classicamente, o sono REM é um sono muito reparador, faz parte do sono profundo, das fases profundas do sono. É um sono que tem uma interface muito grande com questões endócrino-metabólicas, com a parte também de grande importância do equilíbrio cardiovascular, mas durante o sono REM, a gente é permitido sonhar porque a gente não se movimenta. Da mesma forma, existe o sono não REM, ou seja, o sono em que, por conta de ser dividido em 3 fases, ele contempla, durante o sono não REM, um sono que é uma fase, em 2 fases mais superficiais, que é o sono N1 e o sono N2. O 1 e o 2 são as fases iniciais do sono, é justamente quando a gente tem um sono mais superficial, e o sono N3, que é o sono fase 3 do não REM, que é, dentro do sono não REM, a fase mais profunda. Essas fases do sono são extremamente complementares e durante o ciclo do sono inteiro, ou seja, durante todo o nosso sono, que deve durar de 7 a 9 horas de noite, essas fases do sono, elas entram e saem, 1, 2 e 3, e aí entra um pouco do REM, e depois novamente 1, 2, 3, 2 de novo, 1, e voltamos a ter o REM. Ou seja, existem ciclos do sono que duram em média de 90 a 110 minutos, e aí esses ciclos do sono, que somados em torno de 4 ou 5, vão dar mais ou menos de 7 a 9 horas de sono por noite, que é o tempo ideal de sono, é a quantidade ideal de sono que a gente deve ter. Então, além disso, essas fases do sono, a N1, N2 e N3 do não REM e o sono REM, compõem todos as nossas necessidades, ou seja, eles se intercalando, entrando um, entrando o outro e compondo esses ciclos do sono, eles acabam nos entregando essa sensação de sono restaurador. O que é muito importante que a gente guarde e tenha como informação é que essas fases do sono, REM e não REM, elas se complementam. Por quê? Porque, principalmente do sono N3, na fase profunda do não REM, a gente tem bastante secreção hormonal também. É quando a gente tem secreção do GH, do hormônio do crescimento, quando a gente tem secreção dos hormônios sexuais, quando a gente tem secreção da leptina e da grelina, que organizam o metabolismo do ganho de peso, por exemplo, da saciedade e da fome. É durante esse sono que a gente também começa na segunda metade da noite a ter liberação do cortisol. Ou seja, as fases profundas do sono ajudam muito para que a gente tenha realmente um sono inteiro, um sono não fragmentado, um sono mais contínuo e respeitando as suas fases de sono superficial e sono profundo. E o que também é interessante, que eu não posso deixar de falar para vocês, é que na primeira metade da noite a gente tem um predomínio de sono N1, N2, porque a gente geralmente começa com sono superficial, claro, até engrenar no sono mais profundo,
Mas o sono N3 do não REM, ele predomina nessa primeira metade da noite. Já na segunda metade da noite, a gente tem um predomínio do sono profundo relacionado ao sono REM. Ou seja, primeira metade da noite mais N3, segunda metade da noite mais o REM. E aí você pode me perguntar, e o que acontece então se essa pessoa acorda todo dia às 4 da manhã e não volta a dormir mais? Provavelmente ele vai ser privado do sono REM. E essa privação do REM, ela também vai impactar com algumas queixas mais importantes com relação à concentração, atenção, memorização. Então, todo o arquivamento das informações que a gente captou durante o dia e aprendeu durante o dia acabam não sendo muito arquivadas se a gente não tem o sono mais profundo, seja ele N3, seja ele REM. Por isso, é muito importante que a gente tenha sono uma quantidade adequada para que isso ocorra de uma forma cíclica, entrando o sono não REM, entrando o sono REM, compondo o nosso sono restaurador que todo mundo merece.